Oi, 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 graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui Nena Olive e esse é o Ministério Infantil Sem Segredos. Nós estamos aqui gravando a sequência de vídeos sobre o perfil e as atribuições do professor dentro do Ministério Infantil. Falando desse perfil, nós estamos falando também sobre o planejamento e como o perfil do professor, o tipo de professor, interfere significativamente na hora de você escolher um modelo de planejamento. Nós falamos do professor anárquico, esse não existe rotina, não existe planejamento para ele. Ele é o tipo de professor que recebe a criança e ele fica ali e a criança usufrui do espaço, ela pinta, ela brinca, ela vê o vídeo, ela ouve música, ela tá no cantinho da história, ela tá com massinha e daqui a pouco ela quer uma folha para desenhar, uma tarefinha, e esse professor atende todas as crianças de acordo com a vontade delas, elas estão à vontade no ambiente. Esse professor não é o ideal para o maternal, mas é mais indicado que ele atue no maternal. Nós temos o professor autocrático, é aquele que é tudo do jeito dele, sem considerar a opinião das crianças. Em contrapartida, temos o professor democrático, que é aquele que já é mais flexível o seu planejamento, cabe a opinião das crianças, cabe, ouvir a voz das crianças e ver a necessidade de cada uma, e o seu modelo de planejamento ele é mais flexível, quanto do autocrático é mais engessado. Para falar de planejamento, é muito importante que você seja verdadeiro com você mesmo e se enquadre entre um desses três perfis: anárquico, autocrático e democrático. Depois que você se depois que você estiver enquadrado em um desses perfis, a primeira pergunta deve ser: como montar um planejamento pedagógico dentro do Ministério Infantil? Para começar a fazer isso, você precisa responder 3 perguntas muito importantes e a gente vai falar um pouquinho sobre essas perguntas nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que nós vamos descobrir quais são essas 3 perguntas fundamentais para se elaborar um ótimo planejamento. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação e bora pro vídeo. Então bora que bora! A primeira pergunta é: quem precisa participar? Isso é, depois que você traçou o seu perfil lá, que tipo de professor e que tipo de objetivo o grupo aí quer alcançar, ou que tipo de pedagogia estamos fazendo aqui. Cada sala faz a sua própria escola, cada sala de aula aí na igreja é uma escola diferente, ou vocês trabalham como uma engrenagem, vocês trabalham de forma coletiva. Se você faz a pergunta, quem precisa participar do planejamento, e você é um professor autocrático, você vai dizer: só eu preciso participar e ponto. Se você é um professor anárquico, você vai falar: planejamento? Não, ninguém precisa participar não, nem eu, enquanto professor. Mas se você é um professor democrático, provavelmente vai participar toda a equipe gestora e ainda mais, as crianças também vão ter voz. Ou seja, vai participar do seu planejamento o líder do Ministério Infantil, vai participar do seu planejamento o coordenador pedagógico, vai participar do seu planejamento o seu monitor, e vocês vão fazer tudo isso baseado nas necessidades das crianças e naquilo que é de fato o objetivo traçado aí para o Ministério Infantil da sua igreja. Para começar, quem vai participar? Então você precisa resolver, delimitar aí esse campo e volta a repetir, quem vai participar vai depender muito do tipo de professor que você é.
Então, recapitulando, se eu sou um professor anárquico, ninguém vai participar desse planejamento, nem eu. Se eu sou um professor autocrático, eu vou participar desse planejamento e mais ninguém. Porém, se eu sou um professor democrático, aí vai participar do meu planejamento toda a equipe pedagógica, ou seja, a coordenadora, você professor, monitor e o líder, considerando a opinião e as necessidades das crianças aí na sua salinha. Viu como responder essa primeira pergunta é fundamental para o pontapé inicial? Nós vamos estar avançando para responder a segunda pergunta. Quando fazer? Quando é que eu devo fazer o meu planejamento? Eu vou dizer para você, mas não se assuste, o ideal é que você comece a fazer o seu planejamento no ano anterior. É verdade, que nesse ano você já começa a pensar os objetivos que você vai querer alcançar o ano que vem. Quando você tem traçado os objetivos que você vai alcançar, esses objetivos, eles vão nortear o seu trabalho aí dentro do Ministério Infantil. Então você vai começar a escolher o material, você vai começar a separar os módulos que serão ensinados, você vai começar a ver que tipo de material você vai precisar para colocar esse planejamento em prática, em ação. As pessoas que vão precisar estar engrenadas nesse processo. Então, quando você começa a programar antes do ano chegar, você tem uma chance aí grande de em janeiro já estar com tudo pronto, porque se você começa a planejar em janeiro, muitas coisas vão ficar desencaixadas fora do lugar, porque as ideias vão surgindo e de repente o que começou em janeiro e terminou lá em dezembro já não tem mais conexão nenhuma, porque os objetivos vão mudando. Mas quando você começa já no ano anterior, pensar no processo para o próximo ano, isso vai ajudar bastante a você planejar uma aula bem legal, uma sequência de planejamento bem legal. A terceira pergunta que você deve responder ao fazer o seu planejamento é: a quem eu devo satisfazer? Eu estou planejando para quem? Para quem que eu estou planejando? E nesse planejamento você deve considerar a gestão, a liderança do Ministério Infantil, deve considerar as crianças, deve considerar o seu pastor, o que é que o meu pastor espera que a gente faça esse ano com as crianças. Então, você deve satisfazer a todo esse coletivo. Você não vai pensar apenas em satisfazer você mesmo, se você é autocrático. Você não vai pensar em satisfazer apenas o pastor para mostrar serviço, e você não vai pensar em satisfazer apenas as crianças agindo de forma contrária ao pensamento da sua liderança. Então é difícil mesmo, mas você tem que encontrar um equilíbrio aí entre as vontades, os anseios, vamos trocar vontade por anseio, os anseios da sua liderança, do seu pastor, os seus próprios anseios e os anseios das crianças. Então, você deve satisfazer esse coletivo, porque não adianta você fazer um planejamento focado só no que você quer, desconsiderando a liderança, o pastor e as crianças, a igreja, né? Não adianta. E também não adianta você fazer um planejamento focado em agradar o pastor, desmerecendo as crianças, ou vice-versa, você já me entendeu. Então, vamos recapitular? Primeiro, para eu planejar, eu preciso saber quem vai participar. Depois, eu preciso saber quando é que eu vou fazer esse planejamento. E por último, eu devo saber a quem eu devo satisfazer no todo, no geral.
Fica na paz do Senhor e eu espero você no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando o teu trabalho e foco aí, que Deus te dá força, te dá energia, te dá garra para você continuar. E que as suas forças se renovem assim como as águias, né? Que você possa correr e subir, escalar as montanhas e Deus vai te colocar assim numa montanha mais alta que você, tá bom? Fica com Deus, já fui, tchau!